irmãos, vamos colocar a mão direita para cima, como a gente sempre faz. Vamos repetir a palavra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, somente a ele, a Jesus Cristo. Amém. Vamos meditar hoje, meus irmãos, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versos 1 a 3, só 3 versículos. Mateus capítulo 8, versos 1 a 3. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, eu queria pedir que os irmãos ficassem de pé. Queria pedir o irmão Alci que possa desligar o meu ar-condicionado aqui, em nome de Jesus, estou morrendo de frio. Mateus capítulo 8, versos de 1 a 3. Os irmãos da mídia já colocaram aqui, todos acharam? Amém. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, para que possamos entender, Pai. Abra a nossa mente em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. A lepra, meus amados, na Bíblia, ela simbolizava impureza. A lepra simbolizava o pecado, simbolizava também, trazia exclusão social, né? As pessoas ficavam excluídas, reclusas, em cavernas, né? E esse símbolo do pecado, ele se mostrava visivelmente através das feridas, né? Essa deterioração física severa que as pessoas tinham representavam visualmente, né, o pecado. Só que quando chegou em 1873, Gerhard Hansen descobriu a bactéria que causa a lepra, né? Que hoje, devido ao nome dele, é chamado de hanseníase, né? Mycobacterium leprae. Essa bactéria, meus irmãos, ela ataca principalmente os nervos periféricos. E nós vamos entender por que eu trouxe isso. Mas hoje, graças a Deus, a hanseníase, a lepra, ela tem tratamento, é ofertado pelo SUS. Eu já tive a oportunidade de tratar vários pacientes e estão curados em nome de Jesus hoje, o tratamento que é ofertado, tá certo? Mas a primeira lição que eu queria deixar aqui para os irmãos é que essa transmissão é por vias aéreas, é pelo contato prolongado, né? Como se fosse uma gripe, é transmitida como se fosse pelo respirar perto. Devido a isso, ninguém queria tocar no impuro, porque podia pegar, né? Então eles eram reclusos. Mas eu queria falar sobre esse isolamento, sobre essa separação, sobre essa exclusão social. Faça igual Jesus, meu irmão. Exclua aquele que pecou, não. Exclua, não. Faça igual ele. Estenda a mão e seja instrumento de cura na vida dele. Amém? Seja igual Jesus. Façamos igual Jesus e não como antes era feito. E não deixar a pessoa à mercê e querer andar longe, porque você se acha limpo demais. Faça isso não. Estenda a mão, seja instrumento de cura. Amém? Mas por que as pessoas morriam de lepra naquele tempo? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Muita gente tem aquelas cenas de desenho animado, de filme, e às vezes acha que as feridas, as chagas iam aparecendo, os pedaços iam caindo e a pessoa morre, né? Só que não é bem assim, né? Não é bem desse jeito. Essa bactéria, ela age na pele, mas age nos nervos periféricos. E com isso, ela altera a sensibilidade. Vai entender aqui porque é importante. Então, naquela área, você fica insensível. Você começa a não sentir mais dor. Então, a pessoa começa... Sabe o que acontece? Os pacientes, quando chegam no consultório, que a gente começa a entender que a pessoa tem a hanseníase,
é porque a mulher o homem tá tomando a roupa, passando a roupa, se queima no ferro e não percebe. Tá aqui com a panela no fogo, aí você se encosta na panela, fica fritando aqui, a pessoa não sentiu nada. Aí vai abrir a ferida, vai degrenir o tecido. Né? E isso acaba, picadas de insetos, isso acaba infeccionando. Grandes infecções generalizadas. Isso pode causar até amputações severas depois. Então era por isso que essas pessoas morriam. Elas ficavam lá, elas batiam, tropeçavam, o dedo se feriam e nem percebiam. Né? Assim também, hoje em dia, se queimava e tudo, não percebe. Né? Então, isso acontece porque as pessoas não sentem. Então, a dor protege você. A partir desse pressuposto, a dor protege você. A dor sinaliza que algo está errado. A dor sinaliza que algo está acontecendo ali. Então vamos lá, vamos aprofundar aqui para os irmãos poderem entender. A lepra, ela simbolizava a impureza, né? Ela simbolizava o pecado. E o pecado simbolizava a morte. Então a lepra simbolizava a morte. Só que a gente começou a entender que o que matava quem tinha lepra era a insensibilidade. Então, a ausência de sensibilidade te leva à morte. Como é que você está hoje, meu irmão? Você está insensível a quem está do seu lado? Você está insensível ao que o outro está passando? Você está vendo a desgraça do outro e está só passando reto? Você está sendo igual o sacerdote e o levita do bom samaritano na parábola? Você vê lá e diz, não, está certo. E passa direto, você está sendo insensível. Sinto lhe dizer que você está morto espiritualmente. Essa é a representação. Que a lepra traz, que a impureza traz, é a ausência de sensibilidade. Então, sentir dor é uma evidência que nós não estamos dormentes. Sentir dor é uma evidência que nós não estamos mortos. Sentir dor é uma evidência que nós estamos mais vivos do que nunca. Essa é a bênção da dor. Essa é a bênção da dor. A dor é fundamental para a sobrevivência da gente, irmão. Para a saúde mental e emocional. Ela atua como um alerta. Olha, tem alguma coisa aqui que não está certo, que eu tenho que corrigir, eu tenho que ver. Quando a gente estava falando da lepra, quando você está aqui, meu irmão, quando você se queima, o corpo já faz assim. Você sente uma dor, você se afasta, você não vai mais para perto. Então ela te protege do que pode te matar. Então, essa é a bênção da dor. Eu vou dar outro exemplo médico para os irmãos entenderem. Existe uma síndrome, o nome da síndrome é SIPA. Os irmãos ali vão lembrar. É a síndrome da insensibilidade congênita à dor e anidrose. Ou analgesia congênita, vamos dizer assim. Meus irmãos, isso é uma condição genética rara. Tem pouquíssimas pessoas que apresentam isso. Mas que a pessoa não sente dor alguma física. Eu vou logo lhe dizer, a maioria morre criança. Ainda criança. O resto não dura 25 anos. Essas pessoas sofrem fraturas múltiplas, amputações traumáticas. Tem histórico de criança que arranca os próprios dentes e fica brincando, arrancando os dentes. E não sente dor. Crianças que se mordem, porque criança não entende, né, irmão? Criança se morde, arranca pedaço, não sente nada. E vem infecção, ações traumáticas. Né? Então, pessoas que morrem por não sentir dor. Então, sem dor não há vida. Às vezes é difícil falar sobre isso. É difícil para mim pregar isso aqui. Mas isso é uma bênção. Quando a gente vê com outro olhar, a gente entende. Sentir dor. Nascer dói. Nascer dói. Como foi que Maria teve a vida? Maria sentiu dor de parto, irmão. E foi o Salvador. Né? Então, quando o bebê vem ao mundo, quem já sente dor de parto?
E quando eu já fiz vários partos, eu creio que tem uns outros irmãos que são médicos aqui, já devem ter feito partos também. Quando um bebê chora numa sala de parto, é a alegria de todo mundo. Porque diz assim, não, tá tudo bem, graças a Deus, esse nasceu bem. Quando o bebê chora, é uma sinalização que ele está bem e é saudável, né? Mas deixa eu lhe dizer, sabe por que ele chora? Porque ele sentiu uma dor tremenda. Ele não chora porque nasceu e é bebê, não, irmão. Ele chora porque o pulmão dele estava fechado, entrou ar e abriu. A dor é grande, mas o ar entrou. Então, quando você nasce, já dói. Eu tenho a dor do nascimento, mas isso é bênção. Todos nós sentimos essa dor aqui. Estamos aqui firmes e fortes no Senhor. Amém? Crescer também dói. Crescer fisicamente dói, tem a dor do crescimento. Quantos aqui já sentiram a dor nos ossos? Eu já vi colegas meus quando eu era pequeno no colégio sentindo dor do crescimento, né? Só que crescer de outras formas também dói, porque você tem que assumir responsabilidade. Então, a dor faz parte da existência. A dor faz parte da existência. Todos nós, uma hora ou outra, vamos sentir dor, seja emocional, seja física, dor da perda, seja a dor da falta. Nós vamos sentir, nós vamos passar por isso. Mas ainda por muitas vezes, a nossa essência humana indaga, mas por que Deus permite a dor? Mesmo sabendo de tudo isso aqui, a gente ainda se pergunta, tem um Deus na minha vida, por que dói? A raiz dessa confusão todinha, meus irmãos, dessa indagação, dessa dificuldade da gente compreender isso, não está, a gente tem que entender que isso não está no caráter de Deus, está na nossa dificuldade, pois a gente tem uma definição defeituosa do amor de Deus. A gente tem uma definição de um evangelho muitas vezes terapêutico, de um evangelho, de um cristianismo sentimental, que às vezes ensina que o amor de Deus é sinônimo de conforto, que às vezes ensina que o amor de Deus é a ausência de sofrimento. E quando eu penso assim, eu vou ter só duas conclusões quando o sofrimento bater. Só duas. E elas são trágicas. Porque o sofrimento vai bater para todo mundo aqui. Meu irmão, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já sofreu alguma coisa. Todos. Né? Já sentiram uma dor se não estiverem passando por um momento muito difícil. Então, quando eu penso assim, quando eu tenho esse pensamento defeituoso do amor de Deus, eu só tenho duas conclusões. Quando o sofrimento bate, uma é, Deus não me ama. Sofri, não estou sentindo. Pode me amar. E o segundo é, Deus não é poderoso o suficiente para me salvar. E essas duas afirmativas estão erradas, irmãos, não é verdade, né? Pai que disciplina o filho, causando dor, causando desconforto, causando frustração, causando a dor do não é por crueldade, é por amor. É pelo melhor, sim ou não? É pelo melhor do filho. Pai disciplina o filho que ama, está na palavra. Deus nos disciplina por amor a nós. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, não, irmão. Ele não tem prazer nisso, não. Eu queria ler mais 3 versículos para a gente poder dar a continuidade. Lucas 15. É uma passagem que é muito conhecida dos irmãos. A gente até louva bastante o louvor dessa passagem, que é o ousado amor, que fala que ele deixa as 99 e vai buscar você, e vai me buscar por amor a nós, tá? Lucas, capítulo 15, verso 4 ao verso 7. Lucas 15, 4 a 7. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependeu do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amém.
Meus irmãos, essa passagem ela é tremenda, essa é maravilhosa, mostra o amor de Deus, que Ele vai nos buscar mesmo. Mas a gente faz uma leitura do amor que a gente entende, tá? Eu vou trazer a realidade do amor cultural que Ele quis trazer para vocês entenderem um pouco. A gente lê também no Salmo 23, né? Que a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Como é que uma vara consola alguém, irmão? Vou já dizer a vocês como é que a vara consola. Mas ela também consola, tá? Então, a vara, ela serve tanto para defender a ovelha de predadores, né? De um lobo, como ela serve. Em João 10 diz que o bom pastor é Jesus, né? E as ovelhas ouvem a minha voz. Né? Das 99, né? Essa ovelha que ele vai atrás de você. A ovelha que se desgarra, irmão, é difícil a ovelha se desgarrar, porque ela escuta a voz do pastor. Tanto é que lá, ovelha, se, por exemplo, se o irmão Fernando tiver ovelhas e ele quiser me vender as ovelhas, elas nunca vão escutar a minha voz, porque já se acostumaram com a voz dele. Não tem. Lá, para você passar as ovelhas para alguém, você tem que trazer a criança, para a criança ir, tem que ser lá com o irmão Fernando, desde criança ir lá, tal, para quando ele passar para ela vai começar a obedecer ela. Mas ela não escuta minha voz, não. A voz dele, somente. Para uma ovelha se desgarrar, meu irmão, é porque ela é teimosa. Então aqui a gente já vai desmistificar, né? Porque a gente sentimentaliza muito o negócio dessa ovelha. Mas essa ovelha aqui é a ovelha mais teimosa que tem, que somos nós, né? Essa que se desgarrou, né? Que ele deixou as 99 para ir atrás, né? Quando o pastor vai atrás das ovelhas, meu irmão, como a ovelha não obedece, ela não entende, porque ela está desgarrada, quebra a perna dela. Então a gente diz, Jesus vai lá, tá? Muitas vezes ele tem que causar dor em ti, né? Então tem uma cena. Os pastores do Oriente Médio, eles pegam a vara, vai lá e quebra. Porque se não quebra, ela foge de novo. Mas é por amor, é porque ele quer trazer para ele. Ele não quer que você se perda. Mas ao mesmo tempo que ele quebra a pata dela, é um negócio estranho, porque ele já quebra e já vai remendando, né? Ele quebra e já vai botando um pauzinho do lado para poder fazer uma tala, né? Tala. Só para ela não fugir. Aí sabe o que ele faz ainda? Ainda bota ela nas costas. Uma ovelha dessa é pesada, irmão. É muito amor. Porque ele ainda pega e do lugar que eles vão, para onde eles vão beber água, no aprisco, é 4 quilômetros, irmão. Ele anda 4 quilômetros com uma ovelha pesadíssima, morto de alegre, para quando chegar lá, olha, quem é que não se alegra comigo? Meu irmão, Deus ama. Deus nos ama muito. E às vezes ele demonstra isso através da dor. Essa é a bênção da dor. Quero que vocês entendam. É difícil sentir dor. Não é ruim, quem é que gosta? Ninguém gosta.
mas às vezes abençoa. Amém? Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz que existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. E é o conhecer no grego: a Bíblia, a oração e a dor. Meu irmão, eu vou lhe dizer, eu conheci a Deus pela Bíblia, nasci num lar cristão. Eu conheci a Deus pela oração, conheci. Só que Deus se revelou para mim de uma maneira inconfundível na dor. Foi quando eu vi Deus de perto. Eu glorifico o nome dele todo dia, porque se não fosse por isso eu não estava aqui hoje. Foi pela dor, irmão. Pela dor. Ele abençoou minha vida. Mas você sabe por quê? Que quando você está no fundo do poço, quando você está sentindo uma dor assim, uma dor tremenda, que você está assim com grande sofrimento, quando você não aguenta mais, sabe por que você vê a Deus? Sabe por que você conhece a Deus nessa hora? Porque nós nos identificamos com o homem Deus. É nesse momento que a gente se identifica com a dor que Jesus teve na cruz. Por isso que a gente vê Deus, é por isso que a gente procura Deus. Na hora do sofrimento, há essa identificação, porque Ele deixou uma graça comum em cada um de nós. Então, quando você sente aquele sofrimento, quando você não aguenta mais, você busca o Criador. Você pode ser ateu, meu irmão, eu já vi vários. Quando o avião está caindo, eles começam a orar, começam a buscar a Deus, porque a dor é grande, a ansiedade, o medo. Aí o Criador aparece, o maior de todos aparece, o nosso dono aparece. Então a gente se identifica com a dor do Cristo, a gente se identifica com o sofrimento que suou sangue. O sofrimento de suar sangue, a hematidrose, irmão, é um negócio tão raro que é uma pressão psicológica tremenda. É quando a pessoa já não aguenta mais, está uma pressão muito grande. Lá no Getsemane ele estava na prensa, pois esse sofrimento psicológico tremendo fez ele suar sangue. Ansiedade, tudo que ele estava passando ali. O Deus se fez homem, se despiu de toda a sua glória, irmão, para sentir o que a gente sente. Já viu um Deus desse? Ele saiu do trono para sofrer até mais do que a gente, porque a gente não sofre nem 10% do que ele. E a gente ainda reclama. A gente ainda se maldiz muitas vezes. Então nós nos identificamos com a dor da humilhação que ele passou. Nós nos identificamos com a dor da traição. Nós nos identificamos com a dor da mutilação. Com o sacrifício vicário. Com aquele que se entregou em favor de muitos. Nós identificamos Cristo. É por isso que a gente conhece Ele. Glória a Deus. Amém. Aquele que levou todos os nossos pecados, meus queridos. No momento que a gente vê Deus, essa é a bênção da dor. A dor indizível, a dor indescritível, incomparável que ele teve, é a dor que limpa as nossas. É a dor que limpa os nossos pecados, que limpa as nossas impurezas. Foi a dor que limpa as nossas feridas e que sara a nossa alma. É através da dor que a gente vai herdar a vida eterna, irmão. Você já pensou? Olha essa bênção da dor. Se não fosse a dor de Cristo, a gente não estava. A gente não teria um céu eterno para adorar a Deus face a face, irmão. Glória a Deus. A dor sinaliza algo, ela mostra que você é sensível. A dor, ela simboliza dependência, né? Porque no instante que você está com uma dor tão tremenda que você não aguenta mais, no instante que você, meu Deus, né? Nós somos dependentes. A dor simboliza, te mostra, te escancara na tua cara. Você é dependente. Não queira ser independente de Deus, meu irmão. Você vai só sofrer mais, você vai aumentar o seu sofrimento. A gente já vai ter sofrimento e tribulações nessa vida. Se você quiser viver longe de Deus, meu irmão, sinto, vai sofrer mais. Se aproxime dele. A dor sinaliza vida. Ela sinaliza que nós dependemos do favor de Deus o tempo inteiro.
Paulo, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, está me causando dor, tá me atormentando, está me incomodando, Senhor, tira isso de mim. Paulo, minha graça te basta. Minha graça te basta. Paulo, devido à natureza gloriosa das revelações que eu te dei, Paulo, é melhor que tu saibas que tu depende de mim, Paulo. É melhor que tu saibas que devido a essa natureza, tu não se ensoberbeça, porque senão tu se desvia do propósito, Paulo. É melhor que você permaneça humilde, Paulo. Minha graça te basta, Paulo. Minha graça te basta. Não irei tirar a tua dor, Paulo. Paulo sofreu o resto da vida inteira. Foi só na hora do martírio dele. Tinha um espinho na carne. Ele sentia dor o tempo inteiro. Seja qual for a dor emocional, aí tem um debate teológico que não vale a pena a gente entrar. O que era realmente isso? Mas ele sofria. Tinha uma dor. Deus disse que não ia tirar. Mas ele caminhou com Deus. Porque a partir daí, a dor levou ele a uma disrupção. E a dor tem que levar a gente a isso também. Porque a dor é um veículo de consciência. E a consciência traz sabedoria. E através disso, Paulo disse: quando eu sou fraco, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Foi aí que ele entendeu, irmão. Foi aí que ele entendeu que a força está no Senhor. A graça vem do Senhor. Amém. Quando Deus não alivia o peso da dor, Ele te reforça para tu aguentar. Às vezes Ele não tira, como foi para Paulo, mas diz assim: Paulo, eu vou estar contigo até o final. Pois, meu irmão, deixa eu te dizer, se Deus não for tirar a tua dor, eu te digo logo, Ele vai estar contigo até o final. Ele vai te sustentar, meu irmão. Ele vai sustentar a tua estrutura. Ele vai reforçar a tua estrutura para tu aguentar até o final. Amém? 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lá em 1 Coríntios 3 a gente vai ver o que é esse amor de verdade, né? Ele diz que o amor é paciente e não procura os seus próprios interesses. Ele diz que o amor verdadeiro, agora é a hora que a gente não quer aceitar o que a Bíblia diz, né? Porque ele diz que o amor tudo sofre. Ele diz que o amor tudo espera. E ele diz que o amor tudo. Então, se você está pedindo paciência para Deus, você acha que Deus vai te dar paciência ou Deus vai te dar oportunidade para ser paciente? Se pedimos coragem, você acha que Deus vai te dar coragem ou vai te dar oportunidade de ser corajoso? Se você pedir para Deus uma família unida, você acha que Deus vai te dar uma família unida ou Ele vai dar oportunidade para vocês se amarem? Bem, se Deus é amor, nós conhecemos a Deus, vamos partir do pressuposto que todos aqui conhecem a Deus. Deus é amor e eu conheço a Deus, meu irmão. Então, eu tenho o privilégio de amar verdadeiramente. Amém? Só que o amor verdadeiro, eu vou ter o privilégio de sofrer. Porque o amor tudo sofre. Eu vou ter o privilégio de esperar. Porque o amor tudo espera. E eu vou ter o privilégio de suportar. Irmãos, porque o amor tudo suporta. Amém? Isso é relacionamento, meu querido. Isso é você ser Cristo na vida do outro. Seja bênção. É difícil, não é fácil. Mas é isso que Ele trouxe para nós. Essa é a essência. O Espírito Santo te capacita a isso. É o Espírito Santo que te capacita. Amém? Essa é a bênção da dor. John Piper tem uma frase interessante que ele diz que quando você sentir que não aguenta mais, olhe para Jesus e aguente mais um pouco. Olhe para o sofrimento dele, irmão. Dá para aguentar mais. Deus me capacita, me dá força. Eu sou fraco, mas é na minha fraqueza. Amém? Vamos usar outro exemplo de lepra. Essa eu não vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia não, para a gente poder deixar um negócio mais fluido. Lá em 2 Reis, capítulo 5, todos aqui conhecem a história de Naamã, né? Naamã era um oficial, meu irmão. Né?
o comandante do exército do rei da Síria, naquela época, tá certo? E a Bíblia, no verso 1, se você for a revista Almeida Corrigida, ela diz que ele era um homem, um varão valoroso, viu? Não era judeu, não. Só para quebrar logo essas questões aqui. Que Deus ama todo mundo, irmão. Independente se você é brasileiro, ou se você é japonês, ou chinês, onde for, Deus ama todos, tá? Então, ele diz que ele era um varão valoroso, porém, né? Aí, uma serva da esposa dele, que inclusive era israelita, né, que eles tinham pego lá, ela pegou e disse assim: rapaz, procura o profeta, procura o Eliseu, ele está lá em Samaria, ele pode dar um jeito aí, né? Ele foi, botou uma carrada de ouro, de prata, não foi? E foi para lá, vamos atrás dele. Chegando lá, Eliseu não recebeu nem ele. Eliseu pegou e fez, o que foi que Eliseu fez? Então mandou uma mensagem. Mandar uma mensagem pelo mensageiro. Aí ele está lá fora me esperando na carruagem, aquela rama de gente, aquele negócio, comandante, oficial. Ele disse assim: não, ei fulano, diz lá para ele que ele se lave lá no Rio Jordão 7 vezes, ele vai ser curado. Rapaz, irmão, bota aí o verso 11. O 2 Reis 5, verso 11. Aqui, como é que Naamã ficou com essa resposta do profeta? 2 Reis 5, verso 11. Naamã, porém, ficou indignado. Saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não, ele ficou indignado com a voz de Deus. Mas a gente está brincando aqui mesmo, mas isso é muito sério, porque eu vejo isso às vezes nós queremos aquela coisa grandiosa. Ele estava assim, vai descendo por isso. Ele sabe o que ele queria? Ele queria que o profetão fosse lá, colocasse ele no centro. Em nome de Jesus. É isso aí que está escrito. Em nome de Jesus. Não era Jesus não, é nome do Deus Jeová, né? Que saia a doença e as feridas na mesma hora. Não, meu irmão. Ele ficou indignado. Às vezes Deus só quer que a gente obedeça a Ele, seja humilde, e o milagre vai acontecer. Mas às vezes a gente quer a coisona, irmão. A gente quer o profeta, a gente vai atrás, a gente quer o movimento. E às vezes Deus está dizendo assim: rapaz, obedece minha palavra, vai lá, toma um banho naquele rio velho sujo. Eu vou te limpar lá, porque eu tenho poder para fazer o que eu quiser. Amém? Então às vezes Deus quer de nós só obediência, e Ele age na simplicidade. E às vezes a gente esquece que tudo que foi criado aqui é de um Deus só, é um Criador só. As leis naturais foi o Deus que criou. Então quando tudo acontece até naturalmente, já é bênção, porque já é sobrenatural, porque foi um Deus só que criou. As leis naturais são de Deus, as leis da física são de Deus, tudo foi Deus que criou. Foi Deus. Mas no final das contas, precisou os filhos dele dizer assim: pai, o profeta mandou tu fazer uma coisa simples. Se fosse uma coisa assim, eu for lendo o resto, ele assim: pai, o profeta mandou só fazer uma coisa simples, também não é uma coisa difícil, vá lá, homem, toma banho assim. Aí ele: não, tá certo, mudou de ideia. Aí foi, ele tomou banho mais 7 vezes, mergulhou, saiu limpo e purificado. A glória de Deus. Bem, obediência e humildade, simplicidade. E a cura de Naamã, meus queridos, destaca a graça de Deus para o estrangeiro. Essa graça de Deus, ela está posta para todos, irmãos. Tome posse dessa graça. Para todos. Deus te ama, meu querido. Ele tem graça para você. Mas também mostra a superação do orgulho. Aí a gente vai entrar com a dor. Porque quando você é orgulhoso, irmão, dói até você receber uma ordem. Dói dentro de você. Quer receber uma ordem. Quer obedecer a Deus. Não, supere esse orgulho. O orgulho foi o pecado original que tirou o Satanás do céu. Orgulho. Tire isso da sua vida. E obedeça a palavra de Deus.
Seja obediente. Tem dores e sofrimentos que são só passageiros, irmão. São só. Mas às vezes a gente permanece sentindo dor e sofrendo em sofrimentos que eram para ser só passageiros porque a gente não obedece. Deus está te dizendo, tu não sai porque tu não quer. Eu já disse como é que sai. Mas tu continua. Vai lá, irmão. É porque parece absurdo, né? Ele até questionou na mar. Rapaz, mas tem tanto rio aqui. Tem um rio mais que a água é limpa. Rapaz, o homem botou boneco, irmão. Para ser curado de uma lepra que ia matar ele. Quem queria estar perto dele se descobrisse? Ele disse assim, rapaz, eu vou ter que tomar banho nesse rio. É sujo, como é que o rio sujo? Aí você começa a... Mas a palavra de Deus tem poder por si só, irmão. Obedeça a palavra de Deus. Hoje, cada vez mais, a ciência comprova o que a palavra falou há não sei quantos anos atrás. A palavra de Deus tem sabedoria celestial aqui, irmão. Amém? Mas eu quero dizer que Jesus está hoje aqui, Ele quer limpar as tuas impurezas. Jesus quer limpar as suas chagas. Jesus quer limpar os teus pecados, irmão. Jesus quer te perdoar, Ele tem prazer nisso. Jesus é um pacote de graça, meu querido. Jesus quer tornar a tua insensibilidade em ser sensível de Deus. Jesus quer te transformar numa pessoa que olhe para a dor do outro e se compadeça. Jesus quer que você chore de verdade com quem está chorando. Que você se alegre de verdade com quem se alegra. A bênção que o irmão recebeu, com a promoção que o irmão recebeu. Deus quer isso de nós, irmão. Deus quer uma congregação viva em amor. É isso que Ele quer de nós. Jesus está aqui, quer te trazer vida de novo. Isso é vida. Sentir dor mostra que você está. A dor, ela é pedagógica. Ela ensina. As maiores lições da vida, meus queridos, nós não aprendemos nas festas. Celebração. Mas as maiores lições da nossa vida a gente aprende no Vale da Dor. Maiores lições que a gente tira da nossa vida. Às vezes pensamos que aquela dor, aquele sofrimento está nos afogando. Aí no final das contas você nota que aquela dor que você está achando que está te afogando te ensinou a nadar. Pedagógico, irmão. Às vezes a gente quer se ver livre daquilo. Deus tira isso de mim. Deus está dizendo assim, calma, eu estou te treinando para tu ser melhor, homem. Calma, eu estou contigo. Não vou te soltar, não. Estou segurando a tua mão. Vai, sede fortes e corajosos. Crescer dói. Crescer fisicamente dói. A dor do crescimento, eu falei aqui. Eu vou para academia. Eu já fui com o pastor treinou comigo, vamos ver, o Luca também. Mas quando a gente está lá, não é brinquedo não, irmão. Pra gente ganhar uma coisinha ali e tal, é difícil, dói. Mas você crescer profissionalmente também dói. Porque você às vezes tem que fazer hora extra. Quem é que gosta aqui de fazer hora extra, irmão? Você às vezes tem que abdicar de estar com a família um dia porque o chefe chamou, né? Então, crescer profissionalmente dói. E antes de você, às vezes você estudou, fez uma faculdade antes para assumir aquilo, você passou noites acordado. Quem que quer passar a noite acordado, irmão? Dói ou não dói? É ruim demais. Mas a dor da disciplina, meu irmão, traz fruto. A Bíblia diz em prova. Você vai ver os frutos no futuro. Isso é bom. Essa dor é boa. Essa é a bênção da dor, né? A dor que te faz prosperar. A dor que vai te mostrar frutos lá na frente. Seja no âmbito profissional, seja na tua vida emocional, meu irmão, seja no físico. Todo mundo aqui gosta de ler a Bíblia todo dia? Não levante a mão não, porque você vai pecar mentindo. Por mim eu não li a Bíblia todo dia. Vou ser muito sincero. Mas irmão, a gente tem que ter essa disciplina também. Fazer o que não quer. Né? Eu não quero orar todo dia, orar e sem cessar, é bonito, né? O versículo. Na hora que você não quer orar. Mas quando você tem essa disciplina, muitas vezes você está aqui, meu Deus, eu vou orar, e não tá tudo, aí você se ajoelha e vai zangado e ora aí. Bálsamo da presença desce. Aí Deus te conforta. Aí tu recebe a cura
da confusão mental que tu estava passando naquele momento. É assim. A disciplina, mesmo. A dor da disciplina cura. A disciplina é importante. Falar sobre disciplina. Amém? E ler a palavra. Ah, meu irmão, vou ler a palavra e tal. Eu aconselho, irmãos, que os irmãos que já leram a Bíblia toda, já são caminhada maior na fé, que leiam a Bíblia agora de novo, devagar mesmo. Leiam, se Deus falar com 2, 3 versículos, pare, reflita. Amém. Os irmãos que ainda não conhecem a Bíblia toda, meu irmão, você tem que fazer um cronogramazinho mesmo. Você não conhece nem a palavra toda ainda. Vai fazendo um cronograma. Aí é do seu tempo. Eu não vou dizer que você tem que ler 10 capítulos por dia, ou você vai ler só um. Mas vai lendo. Ah, meu irmão, tem dia que eu leio um capítulo, não entendi, foi nada. Continua. É assim mesmo. Depois, eu também não entendo não, irmão. Aí depois, aí eu leio de novo, eu vou. Então, valendo, sabe por quê? Porque por mais que você leia, eu costumo comparar, eu vi um exemplo uma vez, achei fantástico. A irmã aqui já profetizou sobre a água que está correndo aqui, amém? A Bíblia, a palavra de Deus é essa água que flui, né? Então, pense numa torneira aberta, a água fluindo, e você com a peneira. Você é a peneira. A peneira é cheia de furo. E está toda suja a peneira, você acabou de usar em alguma coisa. Quando você bota ela debaixo da água, não vai ficar tudo, né? A peneira é cheia de furo, não vai pegar quase nada de água. Agora a peneira vai sair limpa. A palavra te limpa, irmão. Lê a palavra todo dia. Você vai sendo limpo. Por mais que você não entenda tudo, a palavra vai te limpando, valendo, vai meditando. A palavra vai te limpando. Sabe o que também dói, mas traz cura? Vaziar-se de si mesmo. O pastor Márcio já fez uma pregação assim, poderosa sobre isso. Vaziar-se de si mesmo. Então não tem algo mais poderoso do que você fazer isso, porque Cristo fez isso. Jesus fez isso. Ele se esvaziou para vir para cá. Sofrer. Fazer. Tire o seu ego para fora. Negue os seus impulsos pecaminosos da carne, que nós todos nascemos já com ele. Negue os seus impulsos. Isso dói, mas cura. Assuma, esse aqui é bom. Assuma os seus erros. A gente trabalha muito com homens, né? E a gente fala muito sobre isso. Muito sobre assumir as suas responsabilidades, os seus erros. Porque quer matar um homem, aí ele dizia assim, ele chegava para a mulher e disse assim, você tá assim. Às vezes nem diz assim, só aí sai, né? Faça isso. Faça isso. Em Provérbios diz que aquele que esconde os seus pecados, os seus erros ou as suas transgressões, não prospera. Mas aquele que as confessa obtém misericórdia. Amém. Meus irmãos, assuma seus erros. Ore, se você não assumir os seus erros, você nunca vai melhorar, porque você sempre está cobertando tudo. Não faça isso não. Assuma suas falhas. Assuma as consequências daquilo que você fez. É isso que faz a diferença do crente imaturo e do crente maduro. O crente maduro, a diferença do menino para o homem é o seguinte, eu fiz isso aqui mesmo. Pronto, olha, eu errei. Rapaz, mesmo que Jesus esteja comigo, eu vou colher. Eu tenho que saber disso. A partir desse momento, eu estou crescendo, estou amadurecendo, estou me tornando melhor, mais parecido com Cristo. E faça assim que Ele ensinou. Assuma seus erros, admita suas falhas, mude sua rota, converta seus caminhos. Todo dia a gente tem que transformar a nossa mente. Todo dia a gente tem que buscar melhorar. Somos todos nós, todo santo dia. Temos que sair do comodismo, sair da zona de conforto. Quantos estão entendendo a palavra? Amém? João 9 tem um exemplo do cego de nascença. Alguns conhecem essa passagem. Aí os discípulos chegam e dizem assim, mestre, né? Jesus, ele chamava de mestre.
Mestre, quem foi que pecou? Ele ou foi os pais? Ter nascido assim? Jesus disse assim, eles estão comigo. Ele não disse isso, né? Mas ele pensou. Que ele já falou em outras passagens. Deve ter pensado assim, meu Deus, não entenderam nada aí. Mas ninguém pecou, não. Né? Ninguém pecou. Meus irmãos, não sei se vocês... Aqui é um parêntese, mas não sei se vocês notaram. Olha como era o entendimento que eles tinham. Ele perguntou como? Mestre, quem foi que pecou? Ele ou os pais? Então, para ele ter pecado, para ter nascido assim e ser causa e consequência, ele tem que ter pecado antes de nascer. Vocês pararam para pensar nisso? Ele tem que ter pecado no ventre da mãe, irmão. Olha a loucura. Ele tem que ter pecado. O que eles criam? Que o feto pode pecar dentro do útero. Né? E eles criam nisso. O tanto é que ele perguntou: quem foi que pecou? Foi ele? Pecou. Mas você sabe por que ele passou por toda essa dor? Sabe por que ele passou por todo esse sofrimento? Para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Amém? É por isso, às vezes, irmãos, a gente passa por uma dor, às vezes a gente passa por um sofrimento, a gente não entende. Não tem explicação. Mas aí depois vem um milagre. É para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. Amém. Foi isso que aconteceu aqui. Ele não tinha culpa de nada, os pais não tinham culpa, ninguém pecou, não foi causa e consequência, nada disso. Foi para que a glória de Deus fosse vista por todos ali. Isso é um privilégio. A glória de Deus foi manifesta na vida dele, irmão. Ele foi participe disso, meu irmão. Que coisa tremenda. Isso é a bênção da dor. Também a dor emocional. E ela traz valiosas informações para a manutenção da nossa saúde mental e psicológica. E a gente tem que se atentar a ela. E a gente tem fugido muito dessas dores. E esse tipo de dor são dores que a gente tem que ir para cima. Quando a gente coloca debaixo do tapete, irmão, vira coisa. E a conta vai chegar. Será? Então, quando a gente identificar, a dor sinaliza algo, não sinaliza algo, aprendeu aqui. Se a dor sinaliza algo, eu estou sentindo uma dor. Por que eu estou com isso? Irmão, vá procurar o que é. Ou procure um profissional, um terapeuta, ou um pastor, vá se aconselhar. Às vezes não tem, na sua mente não tem explicação alguma, né? Tem. E você tem que tratar isso. Você primeiro tem que sentir. Tem pessoas que às vezes não sentem, né, amor? A dor do luto. Pessoas que aquele período é para você chorar mesmo. É para você ser sensível. Hoje querem ser insensíveis. Não. A gente tem que sentir mesmo. A perda tem que ser sentida. Difícil. Mas a gente tem que sentir. Quando a gente não sente a perda, mais para frente a gente vai sentir. Para frente a gente vai sentir. Porque você não sentiu a perda quando era para ser sentido. Então que a gente não corra da dor, mas que a gente identifique, porque tem dores que são só passageiras, irmão, né? Amém? Olha a ironia. Muita gente evita alguns pequenos conflitos. Aí eu não, vou não. Aí eu deixo pra lá. Aí eu fico evitando pequenos conflitos. Mas sabe o que acontece? Daqui a pouco eu vou acabar vivendo um conflito. Vai estourar o balão, irmão. Então não evite o conflito. Não evite as pequenas dores, não, porque vai vir uma dor maior depois. Eu melhorei, né, já? Eu era mais ou menos assim, Então não evite, não. Os homens têm evitado muito isso. Prazeres momentâneos, viver no prazer. A gente não vive no prazer, não, irmão. A nossa vida, ela não é o prazer eterno é no céu. E a gente vai ter esse momento sim na eternidade. Ele é muito maior do que essa parte aqui que a gente é peregrino. Então, abra mão. Às vezes é chato fazer alguma coisa, conversar com o irmão. Eita, teve um dia, mas não deixa aumentar não o negócio. Vá lá, não, assim, teve isso, o que eu posso melhorar? É um conflito, é chato, é ruim, mas vai passar, irmão, vai ser resolvido.
Amém? Quando não se resolvem esses conflitos, tem muito como consultório. Parecem pessoas depressivos. Colocaram para debaixo do tapete. Colocaram para debaixo do tapete. Não quiseram viver os pequenos conflitos da vida para viver no prazer o tempo inteiro. Tem uma hora que você nem tem mais escolha. Tem uma hora que um trator vai vir passar em cima de você, você tem que correr e não consegue, e o trator é mais rápido. Então, não evite os pequenos conflitos, mas vá para saná-los, deixar saudável o ambiente relacional. Seja em casa, com a esposa, seja no trabalho. Muitos traumas passados, frustrações, desamores. Mas hoje Jesus, irmão, hoje Jesus quer que você seja livre de. Mas Ele está dizendo para você hoje, comece me obedecendo. E a primeira ordem é, quer se ver livre? Comece perdoando hoje. Perdoe quem te abandonou, irmão. É difícil, não é fácil. Perdoe quem proferiu palavras ruins contra você. Quem fez algo que você até hoje guarda no coração. Você fica preso. Sofre. Está na Bíblia. Tem uma parábola que só fala sobre isso. Está na Bíblia isso. Não é questão psicológica aqui não, irmão. É bíblico. Perdoe. Quando você não perdoa, você fica atormentado até você pagar o último centavo. Vai ficar sendo atormentado. Irmão, abre teu coração. Jesus perdoou a gente mesmo para não perdoar qualquer um outro. É difícil, não é fácil, porque nós somos humanos. Nós somos sim, em parte. Mas a gente tem que tirar isso de dentro. A gente tem que aceitar a capacitação do Espírito. Porque é só nele que a gente consegue. É só com a força dele. Amém? Tira o rancor de dentro de você. Tira a mágoa, bote para fora. Bem, deixa as contas do passado. Deixa essas contas, irmão. Pare de sofrer com uma coisa que era para ser passageira. Você está deixando perdurar. Deixa essas contas. Essa dor pode ser uma dor agora para você difícil. A dor, quando Jesus pega o vaso e quebra. Você canta a música, não canta? Um vaso novo, é bonita. Deixa Jesus te quebrar, irmão. Deixa Jesus te quebrar. Quando ele quebra, dói. Mas o vaso novo sai melhor. Amém? O vaso novo sai melhor. Fiquem de pé em nome de Jesus. O louvor pode subir. A outra dor, ação. É a dor do sofrimento que pode curar os outros. Quando você vê que o evangelho, ele é sempre sobre o outro, não é sobre você, você entende isso. Você entende que o evangelho. Quando você entende, eu queria dar um exemplo aqui aos irmãos muito forte, e eles me trouxeram agora à mente. E no Brasil é legalizado o aborto de anencéfalos. Teve um casal cristão que teve o diagnóstico do filho de anencefalia. Ele poderia... A gente sabe que o vai para a UTI, não vai durar. Acredita no milagre do Senhor. Pode fazer. Mas eles disseram que independente de qualquer coisa, nós vamos gerar o filho. Aí nós vamos amá-lo até Deus levar. Meus queridos, a criança ficou na UTI em aparelhos 15 dias. Mas os órgãos foram usados
para 5 crianças. E essa criança que Deus levou, ela vive. Amém? Isso é você sofrer pelo outro. Os pais doaram, os pais geraram aquilo. Eles poderiam ter acabado com aquilo com 20 anos. Não quero mais não, não quero mais essa dor não. Eles sofreram. E hoje pessoas suadas, vidas que iam ser ceifadas por falta de órgãos, hoje tem, e Deus abençoou outras pessoas pela dor daquele casal. Amém? Às vezes, essa dor, esse sofrimento que a gente está passando, está abençoando outra pessoa que está aí do teu lado, irmão. A outra pessoa olha para ti e diz assim: rapaz, esse cara está passando por tanta coisa. Esse cara está com esse sofrimento, com essa dor. Se ele pode, eu posso também. Às vezes a tua dor é veículo de cura na vida da outra pessoa, irmão. Então, persevere, não pare. Deus está te usando mesmo no sofrimento. Deus está te usando mesmo na dor e está abençoando a vida de outra pessoa, irmão, onde tu menos imagina. O irmão Fred deu o testemunho dele lá na casa de recuperação, sexta-feira. E um homem chegou para ele ao final e disse assim: meu irmão, como é que eu tenho mais fé? O testemunho, o sofrimento que ele passou está abençoando vidas, irmão. E ele foi lá, é assim, ó. E glória a Deus, abençoou mais uma vida. E Deus vai abençoando a todos, vai dando força a ele. Glória a Deus, irmão. Sabe o que foi que Paulo disse? Nós somos consolados por Deus para consolar aqueles que estão atribulados. Então, a gente está sofrendo, a gente está tendo dor. Aí Deus nos consola para aquele outro que também está sentindo a dor seja consolado através do nosso sofrimento. Essa é a bênção da dor. Você estando ou não com Jesus, meu querido, você conhecendo ou não esse Deus maravilhoso, você vai sentir dor nessa vida. Mas é melhor passar com Ele, porque Ele te capacita. Ele passa o vale da sombra da morte contigo. Mas tu não temer nada. Ele está contigo. Feche seus olhos. Baixe sua fronte. O leproso se aproximou de Jesus. Se ajoelhou. Orou. E disse: Senhor, se tu quiseres agora mesmo, tu pode me curar. Jesus estendeu a mão e disse: eu quero. Pois Jesus está estendendo a mão hoje à noite, meu querido. Está dizendo: eu quero curar você. Eu quero curar a tua vida hoje. Eu quero limpar as tuas chagas. Você quer ser limpo hoje? Você quer ser sarado das suas enfermidades físicas, emocionais? Você quer deixar de ser dormente? Você quer começar a sentir de novo? Você quer deixar de ser um insensível espiritual, meus queridos? Se aproxime de Jesus. Adore. Se humilhe. Porque é só aqui que nós vamos sentir dor. Porque no céu Deus limpará toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, nem dor. Louvado seja Deus. Quem quer ser curado, quem quer ser lavado, quem quer ser restaurado, vem aqui na frente para que a gente possa orar pela sua vida em nome de Jesus. Quem quer deixar, quem quer pedir a capacitação do Espírito de Deus, para que Ele possa caminhar contigo, independente das tribulações, independente das dores. Quem quer deixar de ser insensível, quem quer voltar a sentir dor, quem quer voltar a caminhar com o Senhor de pé, quem quer ser tocado por Ele, para que as chagas sejam limpas.